gente, tudo bem? A gente está na aula de número 9 da parte de equações, né? E hoje a gente vai problematizar as ideias de equação do segundo grau, né? Então eu trouxe aí 4 probleminhas aí para a gente resolver. Eu vou resolver 2, tá? Com vocês, e aí os outros 2 eu dou uma ideia, uma noção, né? Coloco as respostas aí para você tentar resolver sozinho, tá? Eu acho interessante você tentar resolver sozinho. Vou tentar resolver as equações do segundo grau com os métodos que a gente viu, né? Tentar deixar um pouco a fórmula resolutiva para lá, né? Porque a gente já utilizou na última aula, não foi? A gente usou bastante a ideia da fórmula resolutiva, do delta Bhaskara, não foi? E aí então eu vou tentar fazer um pouco mais utilizando as fatorações, some produto, tá? Para a gente ver que isso é importante, que você saiba que tem um domínio legal quanto a essa ferramenta, né? Acho que ajuda bastante na execução dos seus exercícios. Tudo bem? Então é isso, valeu, fiquem com a aula. Então, nessa aula, a gente vai dar continuidade ao que a gente estava conversando sobre as equações do segundo grau, e agora a gente vai deixar um pouco mais claro como é que a gente utiliza as equações do segundo grau nos problemas, né, que envolvem aí, a resolução de alguma equação do segundo grau. Então, estou fazendo aí bem parecido com o que eu fiz nas aulas anteriores, né? Na aula de equação do primeiro grau, a gente teve a aula de equações, e aí depois problemas, né? Sistemas, a mesma coisa, tivemos alguns problemas envolvendo sistemas, e essa aula eu estou deixando aí para a gente resolver algumas coisas aí, alguns problemas que envolvem aí as equações do segundo grau, tudo bem? Então, para isso, eu coloquei aí alguns problemas, obviamente, né, que eu quero resolver inicialmente junto com você, tá? Então, o primeiro problema eu vou resolver junto, tá? De uma forma aí que eu acho bacana, né? Utilizando algumas expressões algébricas que vão me facilitar para a resolução desse probleminha aí, tá? Mas se você quiser, fica a seu critério aí de pausar o vídeo, tentar resolver esse problema que está aí inserido na tela para você, e daqui a pouco a gente volta. Se não, vem comigo, vamos começar a leitura lá. Então, o primeiro problema diz o seguinte, olha, Mário e Paulo são irmãos. Atualmente, a idade de Mário é igual ao quadrado da idade de Paulo. Tá? Daqui a 8 anos, a idade de Mário será o dobro da idade de Paulo. Então, hoje, qual a soma das idades de Mário e Paulo? Tá ok? Então eu sei, tem uma série de coisas aí, né, de dados, né, atualmente, daqui a 8 anos, tá? Eu queria mostrar para você como é que a gente vai encaminhar esse problema, tá? Então, vamos voltar lá. Mário e Paulo são irmãos. E aí fala da idade atual dos dois, né? Atualmente. Então, a idade do Mário. Então, a idade do Mário aqui, olha. É igualzinha ao quadrado da idade do Paulo. Então, ao quadrado da idade do Paulo. Bom, para resolver esse pequeno problema aí, eu gosto de fazer o seguinte, olha. Eu gosto de montar uma tabelinha da seguinte forma. Então, eu montei uma tabelinha aí, né? Mário, Paulo, e coloquei aí numa coluna atualmente. E aí eu vou colocar aqui as idades dos dois atualmente, tá? A idade do Mário e a idade do Paulo, tá? Então, assim. Bom, então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou chamar a idade do Paulo, por exemplo, de X, tá? Eu não sei qual que é a idade do Paulo. A idade do Mário, ela é igual ao quadrado da idade do Paulo. Portanto, a idade do Mário é x ao quadrado, né? A idade do Mário é o quadrado da idade do Paulo. Então, por isso que eu coloquei x ao quadrado aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer, que facilita muito a minha vida, é, por exemplo, criar uma idade para o Paulo. Por exemplo, vamos supor assim que o Paulo tenha 7 anos, tá? Isso só como rascunho. Se o Paulo tem 7 anos, a idade do Mário será o quê? A idade do Mário não vai ser 49? Né? Só como um paralelo aqui, ó, não vai ser 49,
Porque a idade do Mário não é igual ao quadrado da idade do Paulo, né? O quadrado da idade do Paulo, o quadrado de 7 é 49, quer dizer, esse 49 aqui é o 7 ao quadrado, tá? Então, eu estou fazendo isso para te mostrar que se eu chamar a idade do Paulo de x, como eu chamei, né? Então, eu chamei 7 aqui, né, de x, né? A idade do Mário será o x, né? Será o 7 elevado ao quadrado, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui que a gente criou, tá certo? Então, por isso que eu estou usando o x e o x ao quadrado. Tá? Então, para você não acabar não se confundindo aí, putz, onde que eu coloco quadrado, tá? Às vezes também pode ser que você pensou aí em resolver esse problema com duas incógnitas, tá? Eu não recomendo muito nesse começo aí das equações do segundo grau. A gente ainda não conversou sobre os sistemas de equações do segundo grau, não sei nem se vai ser necessário a gente fazer essa abordagem, tá? Mas eu coloquei assim, né? A idade do Mário x² e a do Paulo x. Bom, agora eu vou partir para a próxima frase do exercício, né? Daqui a 8 anos. Então eu acho legal escrever nessa próxima parte da tabela essa frase, daqui a 8 anos. Então, olha, eu vou parar a leitura, vou deixar só esse daqui a 8 anos e paro aqui a leitura, tá? Vamos ver o que vai ser a idade do Mário daqui a 8 anos. Bom, como atualmente a idade do Mário a gente chamou de x², daqui a 8 anos, essa idade será x² mais 8 unidades, né? Mais 8 anos, não é? E a idade do Paulo, por sua vez, será x mais 8. E aí o que vai ocorrer? A idade do Mário daqui a 8 anos, quer dizer, essa idade, esse x² mais 8, essa idade aqui, olha. Então, isso daqui será o dobro da idade do Paulo, será o dobro disso daqui, olha, o dobro de x mais 8. Tá? Então, será o dobro de x mais 8. Então, eu acho que a gente já pode escrever alguma coisa do tipo assim, olha, x² mais 8, que é a idade do Mário, será igual ao dobro do que mesmo? Da idade do Paulo, que é x mais 8. Então, veja, a gente montou uma equação e eu vou resolver essa equação para descobrir o valor de x. Só que a gente não pode esquecer o que é esse valor de x. O valor de x é a idade do Paulo atualmente, não é verdade? Se a gente olhar na tabela que a gente montou lá com as nossas expressões algébricas, o x é a idade do Paulo hoje em dia, atualmente. Tá? Então, eu vou resolver essa equação e aí eu descubro a idade do Paulo atualmente. Também consigo descobrir a idade do Mário atualmente, porque a pergunta dele, a pergunta desse exercício é qual que é hoje, né, atualmente, hoje, qual que é a soma das idades de Mário e Paulo. Então, para isso, eu preciso descobrir as idades atuais, né, de Mário e de Paulo. Então, para isso, eu vou resolver essa equação aqui que a gente obteve fazendo a análise e interpretando esse enunciado. Tá? Então, eu vou escrever o seguinte, x² mais 8 tem que ser igual a 2 vezes x mais 8, então, o dobro de x mais o dobro do 8, 16, né? Fazendo lá a nossa distributiva, né? Bom, agora eu preciso igualar essa equação aqui a zero, né? Porque a gente viu que a gente resolve assim as equações do segundo grau, não é? Então, para isso, eu vou subtrair 2x e 16 em ambos os lados, não é? Vai ficar assim, olha, x² mais 8 menos 2x menos 16. Isso deverá ser igual a zero.
tá? E agora eu vou colocar na ordem, né, naquela ordem A, x² mais bx mais c, e juntar os termos que são semelhantes. Então vai ficar alguma coisa assim, olha, x², depois o menos 2x, o mais 8 com menos 16 deu menos 8. Tá? E aí, então, isso dá 0. E aí, a gente tem uma equação do segundo grau, tá certo? Essa equação do segundo grau a gente pode resolver utilizando a fórmula resolutiva, né, que a gente viu na nossa última aula. A gente pode resolver utilizando a fatoração ou resolver utilizando a soma e o produto, que eu acho que é o mais indicado nesse caso, né? Então, utilizando a soma e o produto, a gente precisa, então, utilizar aquelas formulinhas lá, né? Soma, que é menos b sobre a, e o produto, que é c sobre a. Bom, a soma é menos o menos 2 sobre 1, portanto, a soma é 2, não era? E o produto é c sobre a, portanto, menos 8 sobre 1, menos 8. Bom, então eu preciso encontrar aí dois números que multiplicados dão menos 8 e que somados também dão 2, não é? Então, para que o produto dê 8, eu acho que dois números bons são 4 e 2, não é? 4 e 2 tem alguma coisa a ver com a soma dar 2, né? O que precisa ser negativo aqui para que a soma dê 2? Bom, precisa ser o 2 negativo, não é? Então, vou colocar menos 2 aqui, olha, e menos 2 aqui. Tá certo? Se a gente multiplicar o 4 vezes menos 2, dá menos 8. E se eu somar o 4 com o menos 2, dá 2, não é? Agora, o que é esse x mesmo? Esse x é a idade do Paulo, a gente não pode esquecer disso, né? O x é a idade lá do Paulo. Ah, legal. Então, se o x é a idade do Paulo, o x ele não pode ser menos 2, não é? A gente não chegou nessas duas respostas lá, olha, pode ser tanto 4 como menos 2. Então, essa daqui é a idade do Paulo. Só que menos 2 não pode ser, né? Essa daqui a gente diz assim, ó, que não convém para a nossa resolução. E essa daqui, ok, tá? Então, a idade do Paulo é 4 anos. Vamos completar a tabela agora? Então, a idade do Paulo aqui é 4 anos e a idade do Mário é 4 ao quadrado, portanto, 16. Tá? E aí, qual que é a pergunta mesmo? Hoje, qual a soma das idades de Mário e Paulo? Então, a soma das idades deles, então, somando as duas coisas aqui, 16 com 4, a soma dá 20 anos. Tá ok? Então, como resposta final aí para o nosso primeiro problema, então a soma das idades, né, de Mário e Paulo atualmente é 20 anos. Vou reescrever aqui. Bom, esse segundo exercício aí dessa aula é muito semelhante ao primeiro, né? Então eu queria muito que você tentasse resolver, porque esse eu vou colocar apenas a resposta e comentar algumas coisas, tá ok? Então dê uma pausa aí no vídeo, tente resolver, tente interpretar, e aí daqui a pouco eu já coloco a resposta para você. Bom, então espero que você tenha feito aí esse exercício, e aí a soma das idades de Ana e Beatriz para esse exercício é 30 anos. Para esse exercício, a tabelinha que a gente vai montar, pelo menos de um jeito parecido com o que eu fiz o exercício anterior, a tabelinha que a gente vai montar, para mim, teriam 3 colunas, tá? Uma para atualmente, né, para a idade da Beatriz e da Ana atualmente, uma outra coluninha para daqui a 15 anos, né? E uma outra para há 5 anos atrás, tá? Eu vou até montar essa tabelinha para você, para eu te mostrar como é que eu encaminharia esse exercício, tá? Bom, então, eu montei a tabela e eu queria mostrar para você como é que eu pensei nisso, né? Na resolução agora, o próximo passo da resolução, né? A idade de Ana daqui a 15 anos, então, essa parte aqui, olha, a idade de Ana daqui 15 anos será numericamente igual à idade de sua mãe, né, a Beatriz, há 5 anos. Então, essa parte aqui, olha. Então, basta agora igualar essas
essas duas expressões algébricas, né, da idade da Ana daqui a 15 anos e da idade da Beatriz há 5 anos, né, iguala, a gente acha o valor de x, que é a idade da Ana, tá? Acha a idade da Beatriz e soma as duas idades, que vai dar lá 30 anos. Tudo bem? Bom, vamos para a próxima questão, né? Então, uma questãozinha aí que envolve um pouquinho da ideia que você tem que ter da parte de geometria, tá? Então, eu começo lá o nosso enunciado assim, olha, em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 15 centímetros. Já os catetos medem x mais 4 centímetros e x mais 7 centímetros. Sabendo dessas informações, determine na letra A o perímetro desse triângulo e na letra B a área deste triângulo, tá? Então, eu vou utilizar um pouquinho, obviamente, da parte de geometria e da parte lá do nosso teorema de Pitágoras, não é? Então, na hora que eu falo aí da hipotenusa e dos catetos, a gente tem uma relação super importante, que é o teorema de Pitágoras. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor desse x, tá certo? E aí, depois que eu descobrir o valor desse x, eu consigo determinar aí facilmente a letra A e a letra B desse problema. Tudo bem? Então, espero que você pause aí o vídeo, tente resolver isso. E se caso você tem dúvidas nessa parte, olha lá a parte de geometria lá com o professor Tiago, né? Ele fez uma aula especial sobre a parte do teorema de Pitágoras, tá certo? E agora eu vou para a resolução. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo, tá? Um formato livre de um triângulo retângulo, e aí daqui a pouco a gente volta. Bom, então fiz um desenho aí de um triângulo retângulo, né? Coloquei a hipotenusa, obviamente, no lado contrário ali do ângulo reto, né? O ângulo oposto reto, né? E agora eu sei que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Nesse triângulo retângulo, né? Com as medidas dos catetos e da hipotenusa. Então, eu vou escrever o seguinte, olha, que o quadrado desse primeiro cateto aí do x mais 4, tá? Ao quadrado, somado com o quadrado do x mais 7 elevado ao quadrado, tem que ser igual, né, ao 15, a hipotenusa ao quadrado, né, utilizando aí o teorema de Pitágoras mais uma vez. Então, agora eu vou desenvolver esse x mais 4 ao quadrado e o x mais 7 também ao quadrado, utilizando lá os nossos produtos notáveis, né? Então, o quadrado do primeiro termo é o x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então deu 8x, tá? Mais o quadrado do segundo termo, que nos dá 16. Preciso somar agora com o desenvolvimento de x mais 7 tudo ao quadrado. Então, a gente vai obter o quê? X ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, ficamos com 14x, não é? Então, 14x mais o quadrado do segundo, que vai dar 7 ao quadrado, 49. E do outro lado da igualdade, o 15 ao quadrado é 225, tá? Bom, agora eu vou reduzir aí os termos semelhantes e subtrair 225 em ambos os lados, tá? Então, vai ficar assim, olha, x ao quadrado mais x ao quadrado deu 2x ao quadrado. O 8x mais 14x nos dá 22x, então mais 22x. E ali, 16 somado com 49. E eu ainda preciso tirar 225, não é? Porque está lá do outro lado, eu vou tirar a ambos os lados 225, tá? Então, eu fiz as contas aqui, vai me dar menos 160. E aí, então, eu igualo isso a zero. Eu queria que você observasse aí que essa equação do segundo grau, toda ela é divisível por 2, não é? Eu posso dividir ambos os lados dessa equação por 2. Eu acho que vai facilitar um pouco aí a nossa vida, né? Dividindo ambos os lados por 2. Então, eu vou obter que x ao quadrado mais 11x
menos 80 deverá ser igual a zero. Bom, eu vou resolver então essa equação utilizando a soma e o produto, tá? Então, a soma deverá ser menos 11 e o produto deverá ser menos 80. Tá? E aí eu preciso encontrar dois números que o produto dê 80, não é? Eu gosto de pensar assim, esquece um pouco que esse número aí é negativo, tá? Pensa nele, no produto, sendo positivo, tá? Eu acho que fica mais interessante, tá? Então, 80, eu vou passar uma dica rápida aqui, que eu gosto de pensar assim. É fácil ver que o 10 vezes o 8 dá 80, né? É muito fácil. Eu vou até escrever aqui no cantinho, olha, 10 vezes 8 dá 80. Tá? Agora, eu gostaria de dois números que multiplicados dessem 80. E aí, como o produto de dois números dando sempre 80, quero que dê sempre 80 essa ideia, é aquela ideia das grandezas inversamente proporcionais, não é? Então, por exemplo, se eu dividir esse número aqui por 2, dividir esse 10 por 2 dá 5. Só que para manter constante, eu preciso multiplicar esse 8 aqui por 2. E aí vai dar 16. E veja, o 5 e o 16, né, se a gente subtrair, né, tem muito a ver com esse 11 lá da soma, né? Estou me referindo agora à soma aqui de volta para o nosso problema, tá? Então, eu sei então que as respostas que podem ser aqui são 16 e o 5. Bom, agora a gente precisa só reparar aí um pequeno erro, né? Aqui o produto não vai dar menos 80 e a soma também não vai dar menos 11, né? Então, o que eu preciso fazer para que dê menos 11 nessa soma e o produto menos 80? Algum deles precisa ser negativo. E quem precisa ser negativo aqui é o 16. O 16 precisa ser negativo, né? Porque menos 16 mais 5 dá menos 11. Menos 16 vezes 5 dá menos 80. Tá dentro do que a gente quer. Agora, esse x que a gente está calculando, né, se eu trocar, por exemplo, o x por menos 16 em algum dos catetos, então, por exemplo, vamos escolher esse x mais 4 aqui. Ó. Se eu trocar o x por menos 16, uma troca rápida, menos 16 mais 4 dá menos 12. Como é que esse cateto aqui vai ser menos 12? Né? Então, esse menos 16 para esse nosso problema, ele não convém. Então, quer dizer que o x só pode ser o 5, né, o valor positivo lá, e agora eu vou substituir o x por 5, né? Aonde que eu vou substituir? Eu vou substituir lá na figura, tá? Então, trocando o x por 5, 5 mais 4 aqui vai nos dar 9, então esse cateto aqui vai valer 9. Aqui no outro cateto, 5 mais 7 vai nos dar o número 12, tá? E aí a gente tem um triângulo retângulo 9, 12, 15. Bom, então o perímetro desse triângulo aí, basta somar aí os lados, né? Então 9 somado com 12 somado com 15. E então 9 com 12 dá 21 e 21 com 15 deu 36. Tá? Então, 36. Na nossa resposta, a gente vai colocar lá 36 centímetros, né? Porque todas as unidades aí do nosso enunciado estão em centímetros. Então, o perímetro vai carregar essa unidade, tá certo? Daqui a pouco a gente passa essas respostas a limpo. E na letra B, a área desse triângulo, né? Então, a área desse triângulo seria interessante, né? Eu desenhei o triângulo retângulo dessa maneira aí, do nosso desenho aí, mas seria mais interessante, né, a gente desenhar o triângulo de uma outra maneira, uma maneira que talvez você esteja um pouco mais acostumado de ver esse triângulo retângulo, né? Dessa maneira, olha. Então, acho que dessa maneira aqui fica mais fácil. Eu coloquei como sendo base o cateto que vale 9, e a altura como cateto que vale 12, mas aí fica a seu critério, tá? Você pode colocar como base o 12 e a altura 9, tanto faz, tá certo? E aí, então, a área desse triângulo será
a base, que é 9, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Tá? Então, essa área aí, esse 12 dividido por 2, né, eu posso simplificar o 12 por 2, vai nos dar 6 aqui em cima. E ali, 9 vezes 6, né? Então, essa área aí é 54 centímetros, e dessa vez ao quadrado, né? Centímetros quadrados, porque se trata de unidade de área. Então, como é que eu acho legal colocar essa resposta aí para você? Olha, respostas da letra A e da letra B, para a gente fechar aqui. Então, o perímetro vale 36 centímetros, legal, e a área vale 54 centímetros quadrados. Essa última questão é muito semelhante com a questão que a gente acabou de fazer, por isso que eu coloquei aí uma para você tentar resolver sozinho, tá certo? Então, eu gostaria que você pausasse agora o vídeo, tentasse resolver essa questão, e aí daqui a pouco a gente volta com os meus comentários, tá certo? E com a resposta, inclusive. Bom, a resposta desse nosso problema, eu vou colocar aqui no final, a resposta é calcular o valor do perímetro e da área desse triângulo, né? Como eu falei que numericamente elas eram iguais, ambas dão 30, tá certo? Uma 30 centímetros, né? E a outra 30 centímetros quadrados. Tá? Então, perímetro 30 centímetros e área 30 centímetros quadrados, tá? Então, qual que é a análise que eu gostaria de fazer para esse problema? Olha. Então, seja um triângulo retângulo de catetos com medidas x-3 e x+4 em centímetros e sua hipotenusa medindo x+5 também em centímetros. Eu acho que é legal a gente desenhar inicialmente essa figura. Eu vou fazer um esboço rápido dessa figura para você. Bom, então eu fiz um esboço, né, do nosso desenho, e aí, claro que a gente pode seguir da mesma forma que eu fiz o exercício anterior, né, utilizando Pitágoras, né? Então, escrever lá que o x menos 3 tudo ao quadrado, somado com o x mais 4 tudo ao quadrado, vai nos dar o x mais 5 tudo ao quadrado, resolver aqui esses produtos notáveis, resolver a equação do segundo grau, né? E aí, descobrir aí o valor do x, o x que satisfaz aí, e aí calcular tranquilamente o perímetro e a área desse triângulo, tá certo? E aí fica muito parecido com o exercício anterior. Porém, eu quero te dar uma outra possibilidade aí para esse mesmo exercício, tá? Essa outra possibilidade é a seguinte, olha. Bom, então eu aviso aí a vocês, né, que o perímetro e a área desse triângulo são numericamente iguais. Então, se eu aviso isso, eu posso escrever aí que o perímetro, né, o valor numérico do perímetro é numericamente igual ao valor da área. E aí eu posso fazer o seguinte, olha, qual que é o perímetro desse triângulo que a gente desenhou, né? O perímetro, olha, eu vou somar os x's, vai dar 3x, não é? Soma lá os x's daquele nosso triângulo, né? Soma os números agora, menos 3 com 4 dá 1, mais 5 deu 6. Então, o perímetro é esse, tá? E a área não vai ser base vezes altura dividido por 2, então eu já vou colocar assim, ó. A área vai ser a base, que eu vou chamar de x menos 3, né, um cateto, vezes o outro cateto, que eu estou chamando de x mais 4, no caso, então, a altura, e dividir por 2. Né? A gente não pode esquecer que a área do triângulo é assim, base vezes altura dividido por 2. Bom, então, eu trouxe aí mais uma possibilidade aí para que você tenha maior repertório aí para resolver um exercício um pouquinho mais diferente, aí um pouquinho mais complicado, utilizando a ideia aí do perímetro da área. Esse exercício dá essa brecha aí para a gente poder igualar o perímetro e a área, e aí, nas duas maneiras, a gente descobre, então, o valor de x aí que satisfaz
o nosso exercício e aí depois dá para calcular facilmente o valor do perímetro e da área desse triângulo, tá certo? Resolvemos aí então dois probleminhas, né? Eu resolvi com vocês dois probleminhas. Um deles envolve idades, né? O problema clássico aí da matemática, né? De envolver idades e cair em equação do segundo grau, não é? Então eu fiz aí uma organização, né, dos dados, né? Com uma tabelinha, né, de valores, tá? Coloquei, preenchi essa tabelinha sem muita exaltação de sair falando assim, puxa, atualmente a idade de um é x, a do outro é x quadrado, então vamos montar uma equação para isso. Não, mas não é assim que funcionam as coisas, né? Eu preciso ler atentamente o enunciado, interpretar aquela ideia do enunciado, tentar trazer alguma ferramenta boa ali de somar 8 anos, né? Porque daqui 8 anos, né? O exercício que a gente fez. Fiz um outro lá, mostrei um outro para você também de idades que eu espero que você tenha feito também. E um outro exercício lá que a gente conversou sobre a geometria também, né? Trazendo a ideia da equação do segundo grau e da geometria, né? Daquela questão lá do teorema de Pitágoras. A gente utilizou o teorema de Pitágoras, calculou a área, perímetro, né? Então, achou o valor de x utilizando a equação do segundo grau e você viu, a gente utilizou a ferramenta lá da soma e do produto, que eu acho super importante você ganhar tempo, né? Não ficar perdendo tempo lá tentando resolver delta e depois o Bhaskara para achar as raízes, né? Então, você ganhar tempo com essas situações é muito importante, tá certo? Então eu fiz os exercícios utilizando lá a soma e produto, ficou um pouco mais simples, né? E eu espero que você tenha entendido aí essas 4 questões, tá ok? Valeu!